aqui junto de vocês, da CF e da CASB, da Casa de Acolhimento Santa Bárbara, CF, Casa de Estudos Espíritas Fraternidade, ambas aqui no distrito de Ipuaçu e Maricá. E hoje eu vou levar a vocês um assunto obsessão e desobsessão. E nesse tema vamos falar sobre o médium, seus receios e as inseguranças que ele possa ter na prática dessa tarefa, que é uma tarefa de amor. E vamos apresentar algumas diretrizes seguras para a condução dessa tarefa. Para começar, se nós formos buscar no dicionário o que significa esse termo, nós vamos encontrar que ele é um substantivo feminino e se define como uma suposta apresentação repetida do demônio a um espírito. Segue também uma outra definição, que é um apego exagerado a um sentimento ou uma ideia desarrazoada. É uma ideia fixa. Derivada do latim, obsessione, significa impertinência, perseguição. Agora, se nós formos buscar literatura espírita, nós vamos encontrar no livro Obsessão, Desobsessão, psicografado por Divaldo Pereira Franco, o espírito Sueli Caldas Schubert nos apresenta que obsessão é a cobrança que bate à porta da alma. Ou seja, espíritos encarnados batem à porta da alma dos espíritos encarnados. É um processo bilateral que tem de um lado o cobrador sequioso de vingança, sentindo-se ferido e injustiçado, e do outro lado o devedor, que traz impresso no perispírito as matrizes da culpa, do remorso ou do ódio que não se extinguiu. Veja bem, repetindo, traz impresso no perispírito. Então, aquele perseguidor nos identifica através não do corpo físico, mas do nosso perispírito, que é conhecido por ele do passado. No capítulo 23, questão 237 do Livro dos Médiuns, está lá definido e apresentado para todos nós que obsessão é a ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Ela é praticada por espíritos inferiores que procuram dominar. Lembre-se que espíritos superiores não exercem domínio, eles respeitam integralmente o nosso livre-arbítrio. E não exercem também essa influência, essa obstinação de dominação para espíritos desencarnados. Então, dessa maneira, nós devemos entender a obsessão como um processo que deve ser visto e tem a intenção de dominação de uma individualidade sobre outra, através de um processo de influência que ela vem a exercer. Agora, esse processo de obsessão pode ocorrer nas seguintes modalidades: de um desencarnado sobre um encarnado, que vai ser alvo do nosso estudo, de um encarnado sobre um desencarnado, quando nós perdemos aqui um ente querido e ficamos saudade, chamando, é um processo obsessivo. Existe do desencarnado sobre desencarnado, grandes magos, dominadores de grupos que trabalham para eles por obrigação, por a obsessão de encarnado para encarnado. Quantos de nós, quantos dos que estão nos assistindo já tiveram essa oportunidade de vivenciar a obsessão entre encarnados? Aquela pessoa que fica em cima de você, batelando, martelando, tenta te dominar, mudar a sua maneira de ser, te apurrinha o dia inteiro, né? Isso é muito comum nos casais, né? Pais e filhos, é muito comum isso. Então, na continuidade desse tema, se faz interessante que a gente estude e venha a trabalhar dois conceitos: influência e sintonia. Recorrendo ao Livro dos Espíritos, nós vamos ter algumas questões e respostas sobre esse tema. A primeira é a pergunta 459.
E a pergunta 459, feita por Kardec aos espíritos, é a seguinte: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta, meus amigos, é na testa. Mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Olha só, mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Na pergunta seguinte, a 460, vem: de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Resposta, novamente: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acordem ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, não raro contrários um do outro. Pois bem, e no conjunto deles estão sempre de mistura com os vossos pensamentos. Daí a incerteza que a gente se vê de vez em quando. Faço ou não faço? Que ideia eu tive? Ideia contrária, ideia positiva, ideia negativa? O que nós temos aqui é que entre as duas ideias, elas se combatem. Agora, vem a questão 461. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos pensamentos que nos são sugeridos? A resposta: quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que nos acendem em primeiro lugar. Afinal, não é de grande interesse estabelecer essa distinção, se é nosso, se não é. Muitas das vezes é útil, mas se a gente não souber distinguir, não há importância. Não fazendo essa distinção, nós vamos fazer as coisas que temos a liberdade de fazer, vamos exercer a nossa possibilidade de escolha, nosso arbítrio, né? Se a gente decidir pela linha do bem, voluntariamente praticado, nós vamos produzir bons resultados. Se a gente tomar um mau caminho, a nossa responsabilidade será apresentada e cobrada mais tarde. Na sua carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo comenta sobre uma nuvem de testemunhas a nos rodear, advertindo-nos quanto à condição moral dos indivíduos que temos por companheiros. A mesma coisa é o que acontece na nossa vida de encarnados quando nos unimos às pessoas que estão desviadas do caminho, estão seguindo a trilha do vício, das drogas, do sexo sem limites, do prazer, da busca constante do prazer e por aí afora. Com quem nós estamos nos assemelhando na vida carnal tem a ver, é muito similar àquilo que nós estamos, na maioria absoluta das vezes, não nos dando conta, mas nos associando com esses desencarnados. E segundo Kardec, a realidade é muito mais ampla. Pelo nosso modo de ser e de agir, Kardec afirma, não somente escolhemos os amigos e os ambientes da nossa preferência, como também atraímos os indivíduos que vivem no mundo espiritual, tanto quanto somos por eles atraídos, mesmo que não acreditamos ou sejamos inconscientes dessa presença. Todos já ouvimos falar que a nossa mente tem uma antena receptora e uma antena emissora também. Então, nós, à medida que pensamos, nós emitimos. Na medida que nós percebemos, nós captamos essas informações. Voltando um pouquinho antes, a questões anteriores, ou melhor, indo à frente na questão 484, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Resposta: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que possam vir a sê-los. Daí sua afeição por causa da semelhança de sensações. Semelhança de sensações. Aquilo que nós sentimos,
Não precisamos falar, mas nós pensamos, e esse pensamento plasmado no espaço, eles captam e se associam a nós. Em outra oportunidade, Kardec comenta que todas as nossas imperfeições morais são um número enorme de portas abertas que dão acesso aos maus espíritos. Joana de Ângeles nos apresenta que quem guarda rancor coleciona lixo moral e, consequentemente, termina enfermado. Assim, segundo essa nossa própria atmosfera espiritual, essa nossa atmosfera moral, construímos nossas redes de relacionamento e interação espirituais. De uma maneira muito particular, assim como no Facebook ou em outras tantas redes de relacionamento que nós temos, Facebook, Twitter, Instagram, né? O nosso spiritual book, eu usei esse termo, criei esse termo, nosso spiritual book, está sendo criado de acordo com os nossos pensamentos. Vão fazer parte dessa nossa rede exatamente aqueles com quem os nossos pensamentos, os nossos atos estão caminhando lado a lado. Então, tem uma outra coisa. No Spiritual Book, a grande diferença do Facebook, do Instagram e outras redes sociais é que, nesses casos, o Wi-Fi se dá numa velocidade espantosa. Nós trabalhamos aqui com gigas, com megas, trabalhamos com terabytes, não é? Então, é uma velocidade muito grande de captação e troca de informações. E tem um detalhe, não tem queda. Nós aqui estamos sujeitos à queda por causa de problemas de antena, mas o Spiritual Book não tem queda de frequência. Então, estão sempre captando. Então, seria interessante e conveniente procurarmos compreender também o conceito de sintonia. Então, partindo do princípio que, ao mesmo tempo, somos emissores e receptores de pensamentos, sintonizar significa estar na mesma faixa de frequência. E, no caso específico do tema que nós estamos tratando, essa faixa de frequência mental, emocional. Estamos sempre em contato com essa frequência mental e emocional de outros, captando e emitindo pensamentos simultaneamente, uma via de mão dupla, não é? Como tráfego intenso e constante. Nossa mente, ela funciona de um modo semelhante a um rádio ou um aparelho de TV. Se eu quiser escutar a antena 1 FM, eu tenho que sintonizar 103,7. Se eu quiser sintonizar JB FM, eu tenho que sintonizar 99,9 e por aí afora. Se eu quiser sintonizar a TV Globo, eu tenho que buscar o canal 4. Se eu quiser assistir a TVS, eu tenho que sintonizar o canal 11. A Rede Record tem que ser no canal 13. E isso eu busco lá no seletor. No rádio, no dial. E aqui na TV, no seletor. Só que com o mundo espiritual, única e exclusivamente através do pensamento. Não precisamos pensar, é convocar, invocar, evocar. Basta pensar. Eles acoplam. Então, por isso, exatamente que Jesus nos deixou uma grande lição, que é orar e vigiar, que ao mesmo tempo são antídotos contra essas sugestões desequilibrantes, né, oriundas de tanto de encarnados quanto de desencarnados, porque os encarnados também nos influem negativamente. E na medida em que nós aceitamos essa influência, nós captamos os desencarnados. Então, por sermos receptores de ondas e pensamentos positivos e edificantes. Então, a oração e a vigilância nos podem conduzir a uma outra faixa de Spiritual Book, de captação e devolução de bem, de coisas boas, de coisas edificantes.
E olha, cada indivíduo assimila aquilo que ele quer, pela lei do livre-arbítrio, né? Nós viemos da simples ignorância, viemos da inconsciência absoluta quando éramos simples e ignorantes. E pela lei da evolução, caminhamos para o estado da consciência, onde nós estamos hoje. E tudo que nós vivenciamos hoje é escolhido através do livre-arbítrio, do nosso livre-arbítrio. Essa é uma estrada a ser percorrida, incontestavelmente, por todos nós que estamos encarnados. Então, gente, convivendo com quem sintonizamos, nós convivemos com quem sintonizamos. E através dos nossos pensamentos, que isso fique claro, nós vamos atrair e absorver e impulsionar ou rechaçar com a nossa vontade. E assim a gente confere orientação, um rumo apontado para as mais variadas direções, ou para o bem ou para o mal. E do mesmo modo que ocorre com as doenças, que resultam das nossas imperfeições físicas e tornam o nosso corpo acessível a influências perniciosas exteriores, por exemplo, influências de fungos, bactérias diversas, vírus, obsessão dos perispíritos. Já tive a oportunidade de falar isso anteriormente. E elas são facilmente perceptíveis e dão a espíritos sofredores. O obsessor é um grande sofredor. Ora, se nós, para preservarmos a nossa saúde, cuidarmos das enfermidades a que estamos sujeitos, nós procuramos fortificar o corpo para distanciá-lo e isentá-lo da obsessão, é essencial que a gente fortifique a alma, que nós fortifiquemos o nosso espírito. Portanto, é necessário que se tome o obsidiado, que o obsidiado trabalhe por sua própria melhoria. O que mais às vezes basta para livrar do obsessor sem ter que recorrer a terceiros. E a gente, por vezes, é obrigado a recorrer a terceiros para ajudar nesse processo. O auxílio de terceiros, ele se faz necessário, sim, quando a obsessão se degenera em subjugação e possessão, em razão de algumas vezes, né, o paciente perder a sua vontade e o seu livre-arbítrio. Isso está bem claro nesse livro, Obsessão e Desobsessão, psicografado por Divaldo Franco. Recorrer a terceiros se faz necessário em raras ocasiões, mas se faz. E nessa oportunidade, me permitam lembrar a vocês que essa metodologia de intercessão de terceiros, aprisionamento e afastamento, ela é uma metodologia que tem uma eficácia momentânea. Por que essa eficácia é momentânea? Olha, essa eficácia ela é momentânea porque ela proporciona de imediato uma rápida oportunidade de refazimento. Assim como uma pessoa extremamente doente é colocada e internada numa UTI, tão logo ela saia da UTI, ela passa para o quarto, para o apartamento, seja lá o que for, para a enfermaria, submete-se à medicação assistido por médicos e depois ela sai desse processo de hospitalização e continua em casa a fazer o uso dessa medicação constante. E não só a medicação, mas a recomendação médica, via de regra, vem com recomendações de exercícios físicos, atividades outras, mudança de hábitos alimentares, hábitos cotidianos, inclusive sai para passear, para refrescar a cabeça, mudança de hábito. Então, essa momentaneidade ela é obtida para esse socorro imediato. Mas, veja bem, aquele que, semelhantemente ao nosso mundo, aquele que delinquente, meliante, que é preso, ele é aprisionado, é colocado em cadeia, ele não sofre um processo de ressocialização. E não sofrendo processo de ressocialização, dentro do presídio, o que ele aprende? Mais o que não presta. Ele está convivendo num clima favorável à delinquência. Não existe santo que preso.
Então, nesses centros que deveriam ser centros de recuperação, eles estão aumentando muitas das vezes a sua ira, a sua raiva, e quando saem dali, partem para o ataque àqueles que eles consideraram os responsáveis pelo seu aprisionamento. Então, se eles tivessem a oportunidade de se refazerem através de trabalho, literatura, estudos e outras atividades, o processo de ressocialização seria bem diferente. Ou melhor, aconteceria esse processo de ressocialização. E no caso da obsessão, como seria esse processo de ressocialização? Sim, saí, mas e agora? Acabou? Não. Meu pensamento continua mesmo. Eu tenho que fazer a mudança de pensamento. E como dar essa mudança de pensamento? Ou eu vou para a igreja, ou vou para a casa espírita, ou vou para o centro de Umbanda, para o centro de Candomblé, não interessa. Eu tenho que mudar essa minha linha de raciocínio. O obsidiado tem que se abrir, se permitir, mergulhar dentro dele, ver quais são as suas falhas e se propor a mudança. E nessas casas, na igreja, nos centros, ele vai procurar essa ajuda. Que ajuda é essa? A ajuda do conforto, do acolhimento, de entender o que se passa, como você pode ser mudado, como ele pode agir, o que ele deve fazer. Não é chegar trabalhando, sendo médium da casa, sendo isso, seja aquilo. Até que vai para ajudar a varrer. Mas o ambiente que ele passa a frequentar é outro. E o outro ambiente traz influências positivas. Então, nós devemos entender que à nossa frente, e por várias vezes, atividades que nos conduzem a não sucesso, coisas desagradáveis, nós devemos sistematicamente exercitar a serenidade, a paciência, a conformação, o entendimento, de modo a se estabelecer uma rotina de reflexões nesses mecanismos da nossa mente. A fim de quê? A fim de que venhamos a fazer em nós mesmos as retificações tão necessárias, a tão necessária reforma íntima que nos propusemos a fazer através da reencarnação. Então, algumas vezes nos encontramos impedidos de pensar em obsessão, supondo-nos simplesmente vítimas dessas entidades que muitas das vezes são vampirizantes. O problema, porém, não se limita à influenciação espiritual desses adversários, mas naquilo que nos encrava na onda psíquica, mas principalmente diz respeito a nós mesmos. André Luiz nos apresenta tais fatos, essa criação desse sentimento de negatividade, como a nossa psicosfera de infecção espiritual. Por que infecção espiritual? Porque é uma atmosfera negativa. Então, se nós transformamos nos afastarmos dessa atmosfera negativa, vamos ter espaço à atmosfera mais positiva. E, ora, nós estamos aí com um monte de bombardeios sobre o nosso recolhimento. E um monte de ideias conflitantes de várias ordens. E nós estamos ficando como? Acreditamos em quê? Nós estamos sendo bombardeados. E que tipo de psicosfera nós estamos fazendo para nós? Ora, vamos ouvir, mas vamos separar. Não vamos absorver. À medida que absorvermos, nós criamos essa psicosfera de infecção espiritual. Aí tudo começa a dar errado. Começa a ficar doente. Começa a pensar negativamente. A doença chega. A imunidade baixa. Não existe imunidade elevada com pensamento negativo. Então, minha gente, em muitas situações e circunstâncias da nossa existência passada, nós caímos em precipícios muito fundos, não é? Que nos conduziram a ódio e vingança, desespero, criminalidade. Não fomos santos, não nascemos santos. E operamos em várias faixas e largas de tempo contra nós mesmos.
comprometendo o nosso destino à frente. Daí é que nasce o imperativo das nossas reencarnações como experiências regenerativas e muitas das vezes amargas, mas que se nos fazem indispensáveis. Assim como um aluno se submete a determinados castigos porque se atrasou na escola, porque não fez a lição, porque está com um comportamento não recomendável e está precisando fazer novos exames, nas provas de repetência. E nós estamos aí em sucessivas reencarnações, nos aprimorando. Muitas das vezes nós estacionamos. Regredir? Nunca. Mas estacionamos ao invés de seguirmos. Tudo decorrência das nossas escolhas. Então, à vista dessas semelhantes considerações, todas as vezes que sentimentos nossos se desgovernem, vamos procurar assumir com segurança o leme do barco da nossa vida, o leme dos nossos pensamentos, nessa maré de provações da nossa existência, na paz, na meditação, no silêncio e na prece. E Chico já nos deu a grande lição. Está com vontade de falar o que não deve? Toma água. Enquanto a água estiver na boca, a gente não consegue falar. Então, minha gente, através do autocontrole, nós vamos vigiar a porta das nossas manifestações, barrando gestos e palavras desaconselháveis. E com o auxílio da oração, faremos luzes para entender o que há conosco, de maneira a impedir a própria queda e a alienação e o túmulo. Atendemos constantemente a esse trabalho de autoimunização. Vamos atender a isso, vamos nos atentar a isso, porque junto com esse imenso número de companheiros perturbados e obsidiados que enxameiam o nosso planeta de hoje e em toda a parte, encontraremos milhares de criaturas irmãs que estão quase às portas da obsessão. Na psicografia de Chico Xavier, no livro Alma e Coração, Emmanuel diz: a obsessão é o pior flagelo deste século. De fato, as conquistas da tecnologia atual são tantas que o apelo material à mente humana é também muito forte. Somos estimulados a obter valores materiais e concorrer com as pessoas, que para cada vez tenhamos mais coisas e galguemos condições sociais que nos confiem prestígio e poder. Não há nas redes sociais falta oportunidade de vocês verem pessoas tirando selfies, sorrindo, bem vestidas, mostrando automóveis, casas, passeios, viagens, autopromoção, satisfação do ego. E assim, muitas das vezes acabamos por deixar em segundo plano, ou mesmo totalmente de lado, a questão da fraternidade, da caridade, do convívio amistoso, sobrevindo então as oportunidades de instalação de um processo obsessivo. Estamos agora todos dentro de casa, com restrições ao convívio. E o que estamos fazendo? Continuamos a pensar no eu, na satisfação do ego? Estamos pensando naquele que tem a menor possibilidade de adquirir a sua comida do que nós? Eu sou aposentado, eu tenho minha renda certa. E aquele que tem um trabalho autônomo, como ele está? O que será daqui para frente? Outro dia eu fiz uma live e disse que tinha recebido um texto muito interessante. Nós não estamos vivendo um problema de imunidade, de falta de imunidade. Estamos vivendo um problema imenso de falta de humanidade. E assim, nós precisamos repensar. Nós estamos com a família, dentro de casa, numa convivência que provavelmente nunca tivemos. E aí,
os defeitos aparecem. E como nós estamos contornando esses defeitos? Como nós estamos convivendo dentro de casa e pensando no outro? O que está se passando com o outro? Qual é a necessidade do outro? Que tipo de orientação o nosso amigo está precisando? Apesar do isolamento social, nós temos a proximidade social através das nossas redes, do WhatsApp. Nós temos aí as redes de comunicação diversas, temos o Skype, nós estamos fazendo reuniões públicas através do Skype. Tem grupos fazendo através do Zoom, tem grupos fazendo através do Google Meet. Várias são as possibilidades da gente se abraçar virtualmente, se confortar virtualmente. O Espírito da Verdade nos orienta. Espíritas, amai-vos em primeiro lugar. Esse é o ensinamento primeiro. Instruí-vos. Esse é o segundo. Isso representam, esses dois ensinamentos, representam as asas de um pássaro. E assim a gente pode concluir que alçar o voo, sem elas não conseguimos. Elas precisam estar mais ou menos identicamente desenvolvidas. Embora muitas das vezes a gente desenvolva mais a asa do conhecimento do que a asa da moral. Então, orgulho, vaidade, ódio, uso impróprio do poder, atos de desamor, inveja, covardia moral, sede de vingança, aviltamento do sexo, de conduta, de distorção de compromissos afetivos, são apenas alguns dos males morais que podemos oferecer como antenas aos nossos obsessores para a instalação de um processo obsessivo. Eles vêm por similaridade, por semelhança, por afinidade com os nossos pensamentos, que estão gravados no nosso perispírito. E eles nos enxergam. Muitos de nós não os enxergamos, mas eles nos enxergam. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos apresenta que o egoísmo, filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas, o maior obstáculo à felicidade do homem. E ele sugere: expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa elevar-se na escalada dos mundos. Pois já é tempo de a humanidade vestir a sua toga viril, e para isso é necessário, primeiro, expulsá-lo de vosso coração. Estamos agora nos preparando para vestir a toga da virilidade, da potência, onde passaremos para o mundo de regeneração. Não será a perfeição, longe ainda da perfeição, do mundo feliz, mas com uma presença muito maior de coisas boas, muito menos doenças, muito mais o pensamento coletivo do que o individual, muito menos desgraças, muito menos falências morais. Mas nós é que promoveremos essa mudança. Não é o planeta que muda e nós vamos a carro. Nós somos os agentes dessa mudança. Voltando agora à consideração dos males morais, que nós destacamos já, viemos destacando até agora, eles têm como base as nossas imperfeições e o mau uso do nosso livre-arbítrio. Ora, isso é da nossa livre vontade, a nossa decisão. E Chico Xavier já se referiu que somos livres para decidir sobre os nossos atos, muito embora nos tornemos escravos de suas consequências. Voltando lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, os Espíritos enxergam em nós valores e pensamentos, que são portas abertas para nos influenciarem em direções variadas. Esse processo de influenciação ocorre através da sintonia, da escolha que nós fazemos. Que rádio eu vou ouvir? Que TV eu vou assistir? Não é? Então, de uma maneira imperceptível, nós abrimos as portas. E essas desarmonias e transtornos existenciais que a gente vive nos dias de hoje, eles são decorrentes desse clima que se cria. E nós participamos desse clima. Olha, novamente o Espiritual Book. Com quem
vamos nos sintonizar. Quem vai ser atraído para esse nosso spiritual book, para essa nossa rede de relacionamento? E olha, é somente através de pensamentos perturbadores e doentios que o indivíduo se permite a sofrer o assédio desses sofredores vingativos. Nós nos permitimos através desses nossos vícios, das nossas falhas, dos nossos pensamentos. Ah, esse é de débito passado? Não, é só de débito passado não, de débitos que nós estamos criando hoje. Agora, Kardec classifica o processo obsessão em 3 níveis: obsessão simples, fascinação e subjugação. A obsessão simples, ela é de ocorrência comum. E raras são as pessoas que em algum momento da existência não lhe tenha sido sofrido a ação. Todos nós já sofremos um processo obsessivo. Aqui não, pode fazer, ninguém está vendo. Pode fazer, pode falar. Ninguém está vendo, ninguém precisa saber. Isso é um processo de obsessão simples e a gente pega e faz. Não é? A fascinação, ela já ocorre, já é um segundo estágio, ela ocorre por meio da persistência e indução telepática. Ela é produzida pelo obsessor sobre a mente do obsidiado. É uma ilusão produzida pela ação direta dele sobre o nosso pensamento, sobre nós, os obsidiados. E, de certa maneira, essa insistente, essa indução telepática, ela paralisa o nosso raciocínio. Essa ação, ela é em razão de um vampirismo associado, que repercute no corpo físico, fazendo paulatinamente revelar-se debilitado e enfermo, determinando às vezes graves consequências. E a subjugação é uma obsessão muito grave, é um processo último. Daí já ter sido chamado de possessão no passado, uma vez que há um domínio completo e severo do obsessor sobre o obsidiado. Na subjugação, ela se caracteriza por uma constrição que paralisa a vontade daquele que sofre e faz agir sempre sem ser de sua vontade. Age de mau grado. Numa palavra, o paciente fica sob verdadeiro jugo do obsessor, daquele que se propõe a estabelecer um processo de vingança. Manuel Filomeno de Miranda, em Psicografia de Divaldo, nos apresenta sutilmente o princípio dedicado a esse processo de subjugação que se chama hipnose. E ela se dá através de uma ideia obsidiante, que penetra a mente do futuro hóspede, que desguardado, não orando, não vigiando, abre as portas para esse processo. E isso acontece durante o sono físico de suas vítimas, para intensificar essa perseguição. Através do sono eles apavoram, metem medo. E muitas das vezes a gente, quando acorda, acha que teve um pesadelo. Que a gente encontrou pessoas que a gente não sabia quem eram. Vivemos situações difíceis, complicadas. É o processo que está ali se instalando. Então, imediatamente, a prece, a necessidade de refazimento, para que a gente se afaste disso. E olha, muitos obsessores, eles não têm a consciência dos males que estão praticando para alguém. Eles podem até mesmo estar sendo usados por obsessores mais inteligentes do que ele, sendo como se fossem soldados a serviço de um chefe, de um superior. Tem medo de serem perseguidos por esse chefe, caso não cumpram com as obrigações para as quais foram convocados. Muitas das vezes eles se apresentam nas casas, nos centros, e dizem: eu não quero ficar porque eu estou com medo do fulano, que é o meu chefe. E sofrem mesmo perseguições. Porque eles se admitiram também inferiores.
obsessão de desencarnado para desencarnado. Se submeteram a isso, se permitiram a isso. Eles não têm a necessidade, eles não sentem ódio, nem vingança, nem a desejo de vingança pelo obsidiado. Estão simplesmente executando uma ordem. Agora, os obsessores que chefiam esses obsessores, muitas das vezes são extremamente inteligentes. E alguns, meus amigos, são ex-físicos, ex-químicos, ex-biólogos, ex-médicos, ex-psiquiatras, ex-psicanalistas, ex-psicólogos, que têm um conhecimento muito profundo da fisiologia humana, do funcionamento dos nossos órgãos, se associam com engenheiros, com físicos, com químicos, com biólogos, para produzirem nanoelementos que são instalados em nossas mentes. E há um caso, Manuel de Filomeno de Miranda relata que numa apresentação de um obsessor no centro, ele manifestou que foi implantada no centro de memória dos perispíritos de uma vítima uma célula construída com material especial, onde havia uma gravação que induzia a vítima a ouvir continuadamente a voz dos algozes, induzindo o obsidiado ao suicídio. Então, muitos daqueles que têm a ideação suicida podem estar fortemente obsidiados e ouvindo nas suas noites de sono, durante todo o dia, associado nas suas redes sociais. De que vale a vida? Você não está levando nada. A vida é ruim. Se você está com um problema e não consegue resolver, dá tchau. Suicídio é a solução. Então, olha como a coisa acontece. E há um grande número de entidades obsessoras dedicadas a essa prática. Então, como nós deveremos agir nesses casos, nos casos de obsessão? Olha, vamos procurar diretrizes seguras. E quais seriam essas diretrizes seguras nessa tarefa de amor ao próximo, de acolhimento? Para que a gente tenha êxito nessas práticas de amor ao próximo, deveremos considerar que um conjunto a terapêutica da desobsessão é um processo multidisciplinar. Estudos, literatura edificante, evangelho no lar, frequência regular à casa espírita, à igreja, confraria. Mas é necessário esse propósito de mudança. Tendo isso como princípio, nós estaremos lidando com sofredores e danosas influências. Agora, nós teremos que multidisciplinarmente atender a esses obsessores, a esses algozes, através do acolhimento. O que é o acolhimento? O acolhimento é receber, ouvir, entender. Porque tudo tem uma razão de ser. Se eu partir para o confronto, eu posso me dar mal, vou me dar mal com certeza, porque muitas das vezes ele olha para você e diz: caramba, como é que você se propõe a falar isso comigo se você tem esse defeito? Está querendo me dar lição de moral? Quem é você para me sugerir que faça diferente se você já fez isso, aquilo, igual estou fazendo aqui agora? Então, se posicionar como acolhedor é como você se posiciona, é como o psicólogo se posiciona frente ao paciente. Ouve, ouve, ouve. Depois de muito ouvir, devolve a você aquilo que você falou para que você reflita. Então, tente imaginar quando é ofendido fortemente por alguém que a gente gostava muito, no trabalho, na relação pessoal, na relação amorosa, alguém que você considera que destruiu seus sonhos de vida, alguém que te perseguiu até te derrotar e desapareceu como num passe de mágica, ficando satisfeito com aquilo que fez. Será que um dia que você se encontrar com essa pessoa, qual vai ser o seu sentimento? O que você vai fazer?
Enquanto você não encontra, como é que você recebeu tudo isso? O que você passou a desejar a essa pessoa? Simples. Assim é o processo obsessivo, o processo de vingança. E essa vingança não se dá somente quando você reencontra. Quando você pensa, eu quero que fulano se arrebente pelo que ele me fez, você está num processo obsessivo, você está emanando para lá o quê? Todo o seu ódio, toda a sua vontade de vingança. Isso se torna um processo prolongado, incontrolável, se você não dá o basta, se você não der, não conceder o perdão. Perdão a ele que te ofendeu, a ele que te prejudicou e a você, por aquilo que você está pensando. Não existe cessação do processo obsessivo sem perdão. Não existe. Porque aquele que me ofende, aquele que me maltrata, aquele que me destrói, eu preciso perdoar. E por que eu preciso perdoar? Para que essa coisa não se solidifique dentro de mim e eu não consiga caminhar, eu não consiga reencontrar a paz, eu não consiga reencontrar o equilíbrio, eu não consiga reencontrar o amor. Eu vou viver eternamente com ódio, sofrendo até o dia que eu desencarne. E quando eu desencarno, eu carrego tudo isso na minha mala. Não vou carregar bem nenhum, não vou carregar propriedade nenhuma, vou carregar tudo isso. Isso vai estar gravado. Aonde? No meu perispírito. Então, é sempre um processo de sofrimento, que é o obsessor, e daquele que sofre a obsessão, o obsidiado. 2 sofredores no mínimo. Mas vamos colocar aqui que existe um terceiro. Qual o terceiro? A família. Quantas vezes eu vou querer atingir o fulano de tal, e como ele está mais preparado, eu vou atingir um ente querido dele? Pai, filho, esposa, esposo, amigo fiel, que vai de mente aberta e sintonizado com outra faixa, fazer com que ele te prejudique. Botar o teu filho doente, tua mãe, teu marido, botar na cama, sofrendo. E com isso você para de trabalhar, para de fazer outras atividades, destrói a tua vida, você para tudo para cuidar desse ente querido. Aí, de repente, esse ente querido suicida. Foi através de um outro. Por que através do outro? Ora, porque se nós estamos reunidos numa família terrena, uma família carnal, nós temos débitos anteriores. Nós da família temos débitos anteriores. E eles estão vendo tudo isso. Quantos de nós estamos encarnados com esposo, com esposa, com filhos, com filhas, com sogros e com toda a parentela que foram nossos cúmplices em grandes erros, em grandes desgraças? Quantos nós prejudicamos? Nós, reunidos no passado. Mas o véu do esquecimento não nos permite isso. Mas os nossos perispíritos, todos eles, dessa parentela carnal, estão marcados e eles identificam. Se eles não conseguem atacar você, porque você está mais fortificado, você está orando e vigiando, eles vão atacar um terceiro, para te provocar. E se você não perceber isso, você vai sofrer a consequência. Então, a tática, a técnica do acolhimento, para que você possa entender, ouvir e devolver a ele, mais tarde, tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele manifestou, toda a ira que ele colocou para fora. Se você faz, mais tarde, com que ele reflita sobre isso. E muitas das vezes, ele vai estar com alguém, um ente querido que já desencarnou, e está estendendo, procurando estender a mão para ele, para tirá-lo dessa situação, e ele não consegue enxergar, porque ele está trancado nesse ódio, ele está fechado nessa sede de vingança. Então, quando você consegue colocar para ele, consegue fazer com que ele abra os olhos e veja esse ente querido esticando a mão para ele,
muitas das vezes você vai ver que ele vai desabar em choro. Ele vai desabar, ele vai desmontar. E quando ele desmonta, é a hora dele ser recolhido. É a hora dele ser acolhido com amor, com carinho. Então, confrontar? Não. Ele vai te responder muitas vezes à altura. E vai dizer para você, não, eu aceito ficar na casa. E quando você se dá por satisfeito com essa resposta, ele vira, quando você encerra o assunto, ele fica rindo. Peguei um bobo na casca do ovo. O fulano, quando sair ali fora, ele vai continuar igualzinho e vai me chamar para ele. E eu tô lá, eu tô afim. Então, combater, contestar, nunca. Tentar convencer, na primeira, não. É isso que a gente tem visto. Tá bom, eu vou ficar quietinho, não vou fazer mais nada, não. Ele vai sair, eu pego ele lá fora. Aqui dentro, tá bom. Muitos chegam reclamando, tô preso, me solta, não quero. Tá bom, cara. Embora vai. Aqui a gente quer conversar com você, quer te aceitar. Quer conversar, você não tá afim. Não é? Agora, nesses momentos, o amor tem que se manifestar. Somos errados, mas nós temos o lado melhor. E esse lado melhor que deve aparecer. Não os nossos erros. Como é que eu vou tentar acolher o outro se eu ficar apontando para ele os erros que ele cometeu? Eu vou instigar muito mais ainda. Muito. E outra, eles têm domínio que a gente não pensa, não consegue admitir que eles têm. Conversar com firmeza, de propósito, não é competência, não é demonstrar competência e superioridade. É conversar com firmeza de pensamento. E qual é a firmeza de pensamento? O amor, o acolhimento. Então, essas diretrizes seguras estão aí. Acolhimento, amor, perdão. E a contribuição do obsidiado? É necessária? É. Processo obsessivo, em que não há a mudança do obsidiado, é porta aberta para uma nova obsessão. É porta aberta para a continuidade desse processo obsessivo. Por quê? Se eu não mudo essa minha maneira de ser, eu não mudo o meu modo de pensar, de emitir esses pensamentos, de registrar no meu perispírito, e eles estão captando. E isso ocorre por similaridade, por semelhança. E à medida que eles se assemelham, nessa semelhança, eles trazem esses pensamentos, esses valores tortos, distorcidos, criando essa psicosfera infecciosa, o obsidiado entra para o mesmo caminho. Quantos são induzidos ao crime por causa disso? Por criarem em torno de si essa psicosfera? A entrega ao vício, à bebida, ao álcool, ao sexo desregrado, às noitadas. Quantos? Quantos estão morrendo, desencarnando por excessos? De quem? Sugeridos por quem? Que tipo de vida estão escolhendo viver? Por sugestão de quem? Sugestões que são imperceptíveis. Mas, quando a gente deita e se propõe, as coisas começam a clarear. Na nossa mente, elas começam a aparecer. Caramba, eu não deveria ter feito. Mas se eu não tiver a vontade firme, o propósito de não fazer mais, amanhã eu repito. Então, a contribuição do obsidiado nesse processo de desobsessão, ela é fundamental. Lembrando, quando você tem um problema, quando a gente tem um problema de saúde, a gente toma remédio, o remédio para desobsessão
é pensamento positivo. É afastamento do pensamento nocivo, do pensamento errado. Agora eu vou sugerir, me permitam sugerir, uma dieta. Uma dieta abrangendo vários setores. O setor biológico. Quanto mais nós pudermos nos distanciar de vícios, fumo, bebidas alcoólicas, drogas, festas desregradas, é interessante. No campo psicológico, trabalhar para que emoções desequilibrantes não tomem conta do nosso pensamento. Paixões desvaradas, inquietude, pensamentos contaminados, revolta, ódio, pessimismo. Vamos afastar disso. No aspecto sociológico, criminalidade, desonestidade, fofoca, intriga, calúnia. Ou eu te contar um bafo, um bafão, fulano. No aspecto cultural, no campo cultural, vamos procurar nos ausentar, nos distanciar de comunicações imorais, de saberes destrutivos que estão chegando aí toda hora via essas redes sociais, jornais, TVs, revistas. São intelectualidades nocivas que estão publicando essas coisas. No aspecto econômico, no campo econômico, a avareza, a preguiça, a inveja, a luxúria, o egoísmo, a ociosidade. Eu tenho, mas é meu. Se você não tem, é problema seu. E no campo espiritual, o fanatismo religioso é tão perigoso. Tão perigoso. Como não acreditar em nada? Não é por você ser espírita, católico, umbandista, seja lá que religião você professe. Quando você pensa no outro, a religião é apenas um norte, orientador, não é salvador, cardeal. Então, a cura do processo obsessivo, meus irmãos, exige determinação do obsidiado em buscar sua reforma íntima, tão necessária. E vamos lembrar aqui de uma passagem bíblica que ocorreu sobre a cura de Natanael. Então, a casa de Simão Pedro estava cheia de gente. E, entre eles, havia alguém paralisado, que era Natanael ben Elias. Jesus chega à casa de Simão Pedro e o espaço se abre, uma salinha apinhada, minúscula, e o mestre, sem demonstrar qualquer surpresa, olhou para Natanael ben Elias e perguntou a ele: Elias, Natanael, crê que eu possa te curar? Sim, creio, respondeu Natanael ben Elias. De súbito, perguntou: Senhor, como sabes o meu nome? Conhece-me? Sim, te conheço desde sempre. Respondeu Jesus: sou o bom pastor que conhece todas as ovelhas que o Pai me confiou, Natanael. E antes mesmo que Natanael pudesse refletir a respeito das palavras de Jesus, Jesus estende as mãos sobre ele e disse-lhe com voz firme e imperiosa: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Natanael ergueu-se, deu um grito de euforia ao perceber que estava livre daquela moléstia e o infelicitou por longe. Abandonou a casa de Pedro, na companhia de seus companheiros, ainda sem compreender o que tinha acontecido. Mas, continuidade da história, à noite, quando Jesus buscava refazimento à beira do lago de Genezaré, Pedro encontrou com os olhos imersos em lágrimas. Rabi, está chorando? De felicidade, suponho, depois de tantos eventos felizes. Choro, mas de tristeza, afirmou o mestre. Choro, Simão, porque nesse momento, muitos daqueles que hoje curei
se encontram entregues aos vícios. Recobraram um ânimo, a voz, a saúde, para se precipitarem outra vez nos espinhadeiros da insensatez. Não tardará com isso que se vejam enredados em novos desequilíbrios, procurando dolorosamente, prejudicando dolorosamente suas próprias existências. Enquanto isso, não longe dali, Natanael ben Elias comentava sua cura com infantil alegria entre amigos embriagados e mulheres infelizes. Ora, ele se curou e foi para a farra. E Jesus disse, amanhã, novamente, vai cair no precipício profundo. Por quê? Não se modificou. Então, o mestre descreveu Natanael como tantos outros, sem valorizar as chances que receberam, entregado ao equívoco do vício. Resumindo o tema, Manuel Filomeno de Miranda, novamente, no livro Grilhões Partidos, nos apresenta que somente há obsidiados e obsessões porque há endividados espirituais, facultando a urgência da reparação de dívidas. Deixa claro, todo problema de obsessão redunda em problema de moralidade, em cuja realização o espírito se permitiu enredar por desrespeito ético, legal e espiritual. Conjuntura da consciência culpada, já que onde esteja o devedor, aí se encontra a dívida e logo depois o cobrador aparece, é na lei, é da lei. No fruto de toda obsessão estão inerentes impositivos de reajustamento entre devedor e cobrador. Indubitavelmente, o Estatuto Divino dispõe de muitos meios para alcançar os que lhe estão incursos nos códigos soberanos. O espírito perseguidor, genericamente denominado de obsedido pela própria aflição, somático, experimenta as injunções que o tornam revel, fazendo que guarde nos recessos da alma as aflições acumuladas ao longo dos anos. E isso petrifica, não permite a mudança. Tudo fruto da própria incúria, da invigilância. E transfere a responsabilidade do seu sucesso, do seu insucesso, do seu fracasso para outros. Não se admite, não se conhece, então é necessário que se conheça, que se mergulhe dentro de si, para que se possa modificar-se, se propor a modificação. Então, eu quero finalizar dizendo a vocês que a cooperação familiar, do seio familiar, ela é necessária, de extrema necessidade, para ajudar o obsidiado e o obsessor também. Então, pedimos ao Evangelho no lar, aos cultos, irem à igreja, irem ao centro, assistirem às palestras, trabalharem, modificarem e dar ânimo para que esse obsidiado da estejam juntos, estejam no apoio, estejam acolhendo. Mas o acolhimento é orientar, é receber, ouvir e mais tarde contrapor com aquilo que foi ouvido. A cooperação familiar é necessária. Orem, pratiquem o Evangelho no lar. Isso é imprescindível e nos modifica. Finalizando, a desobsessão é um processo que exige perdão, esclarecimento e mudança profunda de hábitos. É oportunidade de ouro para que a gente possa exercitar em amplitude tudo aquilo que chamamos de caridade, tudo aquilo que se resume em amor ao próximo. Eu espero que tenha
conseguido levar a vocês um assunto de interesse e esclarecedor. Boa noite a todos e até breve. Até a próxima vez.